Cumprimento a amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na paz de Cristo, amém? Quem está feliz dá um grito de glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Eu quero fazer meus agradecimentos ao pastor Fábio Soares, que é o presidente dos Noéis, que Deus abençoe. E o vice-presidente, eu trouxe o celular aqui só para não perder o nome, tá bom? Pastor Ignaldo Queiroz, a sua esposa missionária Darlane Câmara, é isso? Acertei? E os demais que estão aqui, né, os pastores e cantores, missionários. Que Deus abençoe no nome de Jesus. É uma honra em nome de Jesus. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sem demora, querido, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, Jesus. Aleluia. Eu queria pedir que a amada igreja se colocasse de pé, por gentileza, né? Aqueles que estão com bebê, fica sentado, tá bom? Mas você que pode ficar de pé, reverência a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia, que diz assim, verso 1, 22, 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Verso 2, e disse o Senhor, tome agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferecei ali em sacrifício sobre um dos montes que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus servos ou escravos e pegou o seu filho, aleluia, e fedendo lenha naquele lugar para o sacrifício, levou-se e foi ao lugar que Deus lhe tinha falado. Verso 4, ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Verso 5, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui, junto com o jumento, porque eu e meu filho, nós vamos subir um daqueles montes, e vamos adorar a Deus, mas nós voltaremos para junto de vós. Repete comigo, nós voltaremos para junto de vós. Bem forte, igual paraense, nós voltaremos para junto de vós. Verso 6. E tomou Abraão a lenha do sacrifício e pôs sobre Isaque o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Verso 8. Disse Abraão, Deus vai providenciar um cordeiro para o sacrifício. Quem crê, diga glória a Deus. Verso 9, e vieram ao lugar que Deus lhe tinha falado. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque o seu filho e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E pegando Abraão em suas mãos e tomou o cutelo para sacrificar o seu filho. Verso 11, mas o anjo do Senhor, diga comigo, o anjo do Senhor. Se você observar, a palavra anjo está em letra maiúscula, que segundo a palavra teofania, que quer dizer o próprio Deus, apareceu naquele lugar e disse, Abraão, não faça mal teu garoto, porque agora eu sei que tu temes a minha palavra, porque tu não negaste o teu único filho. Verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou em trás dele um carneiro amarrado pelas pontas. E pegou aquele carneiro e sacrificou no lugar do seu filho. Verso 14, só a parte A, que diz assim. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor, que é um dos 7 nomes redentores de Jeová, Jeová Jiré. Amém? Coloca a tua Bíblia no teu assento, pega na mão da pessoa mais bonita que está do teu lado. Se não tiver ninguém bonito aí, pode subir aqui no altar, que está cheio de gente bonita aqui no altar. Aleluia, glória a Deus.
Querido, feche os teus olhos, porque a Assembleia de Deus, a igreja pentecostal ainda é uma igreja avivada. É uma igreja que fala em línguas estranhas, aleluia. E se você é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, abre a tua boca aí, dá glória a Deus em nome de Jesus. Porque a tua boca não é de ferro, a tua língua não é de chumbo, o teu queixo não é de aço. Então adore o Senhor dos exércitos, porque a palavra do Senhor fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores de Deus. E aqui já estão os verdadeiros adoradores. E se tem adorador aqui neste lugar, levante a mão do seu vizinho para o alto e dê uma rajada de línguas estranhas aí nessa noite. Arai de covarabá, sumiei de candarai. Riparabá, sumiei de candarais. Arabás, sumicandarais. Ricovarabá, sumicandarais. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse altar estão aqui ministros, levitas, que representam o céu de glória. Que a tua glória vem descer neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aonde houver um crente batizado, cheio do Espírito Santo, que ele começa a adorar a Deus em línguas estranhas, neste lugar do nome de Jesus. Arai deco varabá chumicandereis. Riparabá sumicandarabá suriei. Em nome de Jesus, meu Deus, aquele que nunca mais falou em língua, renova ele, meu Deus, renova ele, meu Pai, renova ela, meu Deus. E aquele que nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo, batiza ele agora, no nome de Jesus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Deus está neste lugar. Honra e glória seja dada ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, cerca esta igreja com os teus anjos de fogo. Em nome de Jesus, que nenhuma seta do diabo venha penetrar na nossa mente. Que o teu povo não venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas que venha sair daqui cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Meu Deus, fala conosco através da tua santa palavra, porque a tua palavra ela é poderosa, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor Jesus aí bem forte. Aleluia. Obrigado pelas palmas. Palma feia e fraca assim é para o pregador, mas se for para Jesus é bem forte, com glória a Deus aí. Vamos lá, aplauda o Senhor. Aleluia. Queridos, eu queria dar um título a essa mensagem. O título dessa mensagem é a fé que atrai a atenção de Deus. A fé que chama a atenção de Deus. E eu queria muita atenção de vocês, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Não é porque você ora muito, não é porque você jejua, ou você fala em línguas estranhas, ou pula, que vai vir a fé. A Bíblia diz que a fé ela vem quando nós damos ouvido à palavra de Deus. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que só podemos agradar a Deus se for através da fé. Todavia, se a fé vem pelo ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho, a fé, quando ela esquenta o nosso coração, entra na nossa alma, segundo a palavra de Deus, nós podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Digam glória a Deus, aleluia. Mas eu queria explicar para vocês que existe dois tipos de fé. Tem a fé natural, que todo mundo tem ela. Quem é crente, quem não é crente, quem é servo, quem não é servo, tem essa fé. E a fé natural, pastor, ela não chama a atenção de Deus, porque a fé natural não agrada a presença do Senhor. Mas a fé sobrenatural, que vem da palavra de Deus, essa chama a atenção do Senhor. E o maior exemplo foi Abraão. Abraão era um homem de Deus que saiu do sul da Turquia,
pelo chamado de Deus, e quando ele vai para rumo à terra prometida, Abraão não sabia onde ficava a terra prometida, porém ele obedeceu a voz de Deus. Abraão não falava em línguas estranhas, Abraão não pulava, não expulsava demônio, não curava os enfermos, mas era um homem de fé. E segundo a Bíblia diz que Abraão era chamado, era o amigo de Deus, ele era parceiro do Senhor, andava junto com Deus. E todo aquele que é amigo de Deus, querido, o céu se abre sobre a vida dele. Tem amigo de Deus aqui nessa noite? Se você é amigo de Deus, levante a tua mão e dê um grito de glória a Deus aí, meu irmão. Porém, Deus testa a nossa fé, e a fé sobrenatural, ela vem da parte de Deus, ela vem do trono. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando nós lemos a palavra de Deus, não só ler, mas a Bíblia pede para nós meditar na palavra de Deus. E o velho Abraão, um homem de Deus, e no capítulo 17, verso 1, a Bíblia fala que Abraão, quando tinha 99 anos de idade, o Senhor Todo-Poderoso apareceu para ele e disse: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, obedeça a minha palavra, louvado seja o nome do Senhor. E quando chega em Gênesis capítulo 22, quando ele tem o seu único filho Isaque, e segundo os estudiosos da Bíblia fala que Isaque aqui tinha mais ou menos entre 16 e 17 anos de idade, pastor. E Deus chegou para ele e disse: Abraão, me dê o teu único filho em sacrifício, você vai levar ele para a terra de Moriá, e lá você vai sacrificar. A Bíblia diz que Abraão disse: sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor me pede. E Abraão pegou o seu jumento, pegou o seu filho e 2 escravos, e começaram a viajar. 3 dias de viagem. Abraão olha para os montes de Moriá, e no verso 5 Abraão diz assim: olha, vocês ficam aqui com o jumento, porque eu e meu filho, nós vamos adorar a Deus em um daquele monte, mas nós vamos voltar junto. E muitos teóricos do século 21 diz que Abraão teve medo, mas eu discordo, porque a resposta está no verso 5 e no verso 8. Abraão coloca as palavras no plural: eu e meu filho, nós vamos adorar a Deus naquele monte, mas nós vamos voltar de mão dada junto, nós vamos para junto de vocês. Isso é fé da parte de Deus. Digam glória a Deus. E diz a Bíblia que ele pegou a lenha, colocou sobre o seu filho Isaque, e ele pegou o cutelo e pegou o fogo, e eles começaram, pastores, missionários, cantores, e eles começaram a subir o monte. E subir no monte, diz a Bíblia que no verso 7 de Gênesis 22, Isaque faz uma pergunta e diz: Senhor, meu pai, estou vendo aqui a lenha, o cutelo e o fogo, mas cadê o principal, que é o cordeiro para o sacrifício? E o velho Abraão, pela fé, disse: calma, meu filho, não se preocupa, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Ele já providenciou um cordeiro lá em cima do monte para ser crucificado. Digam glória a Deus. Escute. E quando chega no monte, e aqui eu aprendo um princípio, e aqui eu vou conjecturar, porque não é heresia. Eu creio que o nosso altar tem que estar organizado para que Deus possa nos visitar. Diz a Bíblia que Abraão pegou pedras e fez um altar, pastores, cantores, missionários. E quando ele faz aquele altar de pedra, ele organiza o altar, ele organiza tudo, porque o altar quebrado, altar desorganizado, Deus não visita. Deus visita o altar que está na presença de Deus. Quer um exemplo? O profeta Elias, quando ele desafiou os profetas de Baal, e eles foram para um monte para desafiar os seus próprios deuses, e aí os profetas de Baal começaram a gritar, começaram a berrar, e aí o profeta começou até a tirar onda com eles: grita mais alto, talvez ele está dormindo. E eles até cansaram. Aí chegou a vez do profeta Elias,
Deus, e ele clamou o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quando ele clamou o seu Deus, diz a Bíblia que uma coluna de fogo desceu naquele lugar e tocou fogo no altar, lembrou até a água que estava no rego. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. E quando o altar está organizado, Deus visita o teu altar, que é o teu coração. Digam glória a Deus. Pois bem, quando ele coloca o garoto em cima do altar, a Bíblia diz que Abraão pegou o cutelo. E quando ele pega o cutelo, o facão, e quando ele vai sacrificar o garoto, aparece um anjo. E como eu disse na leitura, a palavra anjo está em letra maiúscula, que se dá o nome de teofania, que quer dizer que o próprio Jesus apareceu naquele lugar e disse: Abraão, não faça nada com teu garoto, porque agora eu sei que tu crê na minha palavra, eu sei que tu obedece a minha palavra. E no verso 14 ele batiza aquele lugar Jeová Jiré, que é um dos 7 nomes de Jeová, a redenção de Deus, o Deus que vai providenciar um milagre na tua vida, através da fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só quem crê dá um grito de glória a Deus e aplauda o nome do Senhor Jesus aí bem forte, igreja. Aleluia. Oh glória. A fé, querido, é a única arma que nós temos para conquistar a presença de Deus. Agora escute o que eu vou dizer. Pessoas que se dizem ser cristã, não lê Bíblia, não ora, não jejua, não se consagra, pode chamar de qualquer coisa menos de cristão, porque o verdadeiro cristão, ele tem intimidade com Deus, ele tem intimidade com o Senhor, através da oração, através da leitura da palavra. E a Bíblia Sagrada é a carta de Deus para o homem, e as nossas orações é a nossa carta perante ao Senhor. E a minha Bíblia diz no livro de Tiago, que a oração de um justo é poderosa e eficaz, é poderosa e eficaz, é poderosa e eficaz. A tua oração tem poder, a tua oração tem poder, a tua oração, ela tem poder. Digam glória a Deus, querido, digam aleluia. Oh glória a Deus. Pastor, e como é que vem a fé? Eu já citei Romanos 10:17. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Ela vem quando nós lemos a palavra de Deus. A Bíblia fala no Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado é o homem que não dá ouvido ao conselho de ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, e antes tem o seu prazer na lei de Deus. E na lei de Deus ele medita de dia e de noite. E será comparado a uma ave plantada à beira de um rio, cujas folhas não caem, mas dá o seu fruto no tempo certo. Digam glória a Deus. Em João capítulo 8, verso 32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ignorância, ela nos aprisiona, mas a verdade, ela nos liberta. E Jesus, ele fala em João 17, verso 17: o santifica na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. A verdade é Jesus. A verdade não é da igreja católica, a verdade não é da igreja evangélica, a verdade não é do padre, não é do pastor, não é do bispo. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E quando nós vamos para o Velho Testamento, Oséias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala que o povo se perde por falta de conhecimento, por não conhecer o Evangelho, por não conhecer a palavra. A Bíblia diz, meu pastor, que a pessoa se perde. E quando nós vamos para o Evangelho, para o livro de Salmo, no Salmo 119,
verso 105, a Bíblia diz que essa palavra, disse Deus, ela ainda é luz e lâmpada para os nossos pés e para os nossos caminhos. Escute, a palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 7, verso 24: todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica é comparado ao homem prudente. E segundo o nosso dicionário brasileiro, o homem prudente é um homem sábio, é um homem inteligente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A palavra rocha é a pessoa de Jesus, casa é eu e você. E diz a Bíblia que veio a diversidade da vida, desceu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E diz a Bíblia que aquela casa, ela não caiu, pastor. Por quê? Porque estava edificada em Jesus. Estava edificada em Jesus. Estava edificada em Jesus. Agora escuta a segunda parte: mas todo aquele que escuta estas minhas palavras, mas não a pratica, é comparado ao homem insensato. E segundo o nosso dicionário brasileiro, o homem insensato é um homem tolo, é um homem que não tem sabedoria, edificou a sua casa sobre areia. E a Bíblia diz que mesmo a diversidade que veio, tanto para a primeira veio para a segunda, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, meu pastor. E Jesus disse que foi grande aquela queda daquela casa. Deixa eu te dizer, meu querido, talvez o inferno, o diabo está passando aqui nesta rua, nesta cidade. Aí ele aponta para o lugar que tem drogado e diz: aquilo ali me pertence. Ele passa no boteco e diz: aquele ali também me pertence. Ele passa no prostíbulo e diz: aquilo ali me pertence. Talvez está passando agora por cima da Assembleia de Deus. Ele diz: aquele ali eu não posso tocar, naqueles não posso tocar, porque aqueles pertencem ao homem lá de cima. E o homem lá de cima tem nome: Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que diz a Bíblia em Apocalipse: ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E tem um nome escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aplauda o teu Deus bem forte. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Querido, eu sou testemunha viva do poder de Deus. Eu tenho 49 anos de idade, 20 anos de ministério. Me casei no ano de 2002 com uma mulher, a mulher mais bonita do planeta Terra, minha esposa, a pastora Dulcileia, uma grande mulher de Deus que Deus me deu. Mas antes de me converter, pastor, eu era usuário de droga. Cheirei muita cocaína, fumei muita maconha, fui de gangue em São Luís chamado Bota Preta, não sei se vocês conhecem. Na nossa época hoje se chama facção, mas na minha época era gangue. E eu participava dessa gangue. E eu tinha depressão profunda. Por 3 vezes eu tentei tirar minha própria vida. Coloquei a corda no meu pescoço, coloquei na madeira da casa. E quando eu estava pronto para pular da mesa, uma voz falou no meu espírito e disse: não faça nada com a tua vida, porque eu tenho um projeto para você. Quem crê, diga amém. Aleluia. Aí a minha família me tira da capital e me manda para Pinheiro, para Baixada Maranhense. Morei 1 ano e 6 meses em Pinheiro. E lá em Pinheiro, pela segunda vez, eu tentei tirar minha própria vida. Eu tinha depressão profunda, pastor. Eu odiava minha mãe. Eu fiz uma promessa que eu ia dar 20 facadas na minha mãe por ter me abandonado. Eu odiava minha mãe, eu não fui criado por ela. Minha mãe me consagrou a demônio, porque minha mãe era macumbeira. Eu vou chegar na minha mãe, e quando eu vou para Pinheiro, mais uma vez eu tento tirar minha própria vida da mesma forma. E quando eu estou pronto para pular, aquela voz doce e suave do Espírito Santo disse: não faça mal à tua vida, porque eu tenho um projeto para a tua vida. Aí eu volto para minha terra natal, que é Santa Inês do Maranhão. E na minha terra, pela 3ª vez, eu tentei tirar minha própria vida.
vida. E aquela voz mais uma vez falou comigo. E quando foi no ano de 1997, eu tive um encontro com Jesus. Eu entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, e ali o pastor pregando falou comigo. Deus usou aquele homem, e naquele dia eu fiz uma decisão, entreguei a minha vida para Jesus. Estou aqui até hoje, e tudo isso é para honra e glória do meu Senhor e Salvador. Ele me libertou das drogas, Ele me libertou da depressão. Hoje eu sou um homem livre, porque eu tenho Jesus na minha vida. Digam glória a Deus, querido. Digam aleluia. Então a fé, ela vem quando nós damos ouvido à palavra. E nós temos prova disso. Jesus é o nosso melhor modelo. Quem liberou o ministério de Jesus foi João Batista. Em Mateus capítulo 3, ele é batizado por João Batista. E no capítulo 4, ele está no deserto, porque foi levado pelo Espírito Santo de Deus. E no deserto ele jejuou quantos dias? Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Estava em jejum, se consagrando para o seu ministério. E quem aparece para ele? O diabo. Aí o diabo coloca Jesus em prova e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Querido, Jesus não erra, ele é certeiro. Olha o que ele diz: diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Levante a sua Bíblia e repete comigo Salmo 119, versículo 1. Diga assim comigo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. Dê um grito de glória a Deus aí bem forte, e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A fé, ela é tremenda. É a única arma que nós temos. Não adianta pular, plantar bananeira, falar em línguas estranhas, profetizar. Eu não sou contra, eu sou pentecostal. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Onde foi que Deus mais operou poder? No deserto. E aquele povo não entrou na terra prometida. Não entraram na terra prometida. Dons espirituais não garantem vida eterna. O que garante vida eterna para mim e para você, a nossa terra prometida, é o céu de glória. E esse dia está chegando. O dia do arrebatamento está chegando, igreja. Eu creio que essa é a última geração. Essa é a última geração. Te prepara, crente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Digam glória a Deus. Digo aleluia. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Pastor Soares, eu me lembrei de uma história. Eu pastoreei uma igreja em Santo Inês durante 14 anos. E nós pastores, a gente sabe das necessidades financeiras, emocionais, espirituais. Só quem entende pastor é outro pastor. Ovelha não entende pastor. Quem entende pastor é pastor. E eu me lembro que eu estava em Santo Inês, e eu fui para o quintal da minha casa, estava lendo o livro de Gênesis, e lendo um livro lá de um pregador americano. E eu estava precisando, pastor, para esse dia, R$500 para pagar uma conta. Talvez para alguns é muito, para outros é pouco. Mas para mim naquele dia era suficiente para pagar as contas da igreja. E quando eu estava lendo o livro de Gênesis, e a Bíblia diz que Deus criou as coisas pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra. E aí, crianças, e aí eu comecei a ler e Deus me deu um entendimento. E eu comecei a gritar no quintal igual um louco: Deus, eu preciso de R$500. E eu comecei a gritar no quintal: Deus, eu preciso de R$500 para pagar a conta da igreja. A igreja não é minha, ela é sua. Eu preciso pagar e é hoje.
A minha esposa estava na cozinha e saiu, ficou olhando para mim, eu disfarcei. Ela entrou e eu comecei a gritar, comecei a chamar. E aí ela saiu e perguntou se eu estava batendo na cuca. Eu digo, calma mulher, fica aí. É um papo entre eu e Deus. Querido, você vai dar glória de pé. Terminei de fazer a minha oração, entrei para dentro de casa, almocei. Peguei minha Bíblia, fui para o terraço, fui ler a palavra de Deus. E de repente chegou uma irmã lá em casa da nossa igreja. Pastor, eu vim trazer aqui uma oferta para o senhor. O envelope estava colado, pastor. E ainda botou um papel enrolado no dinheiro para não ver o dinheiro através do papel. E eu abençoei, consagrei. Ela foi, perguntei se ela queria almoçar. Não, pastor, já almocei, estou indo para casa. Quando eu cheguei em casa do serviço, Deus falou comigo, disse, olha, pega aquele dinheiro que está lá no guarda-roupa, pega ele, coloca no envelope, leva para o meu servo que ele está precisando. E aí, querido, quando eu abri o envelope, tinha 5 notas de 100 reais. E eu até brinquei com Deus, poxa, por que eu pedi 1000? Amém. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. A fé, meu irmão, é a única arma que nós temos. Não é o teu paletó, não é o sapato, não é a saia que você veste, nada disso. É a fé genuína da palavra de Deus. Digam glória a Deus. A Bíblia fala em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, de um homem chamado Centurião. Centurião era general do maior império, o Império Romano. E ele tinha um criado, e o seu criado estava enfermo à beira da morte. E aqui nós vamos aprender 2 princípios: fé e amor daquele centurião. Ele foi até Jesus, Mateus 8, verso 5. E quando ele chega até Jesus, disse, mestre, o meu servo está enfermo, está à beira da morte. Jesus, eu vou na tua casa. Jesus disse, eu vou na tua casa e vou orar pelo teu servo. Olha a humildade dele, pastor. Centurião, era da corte romana, o maior império. Ele tinha o poder de dizer assim, esse servo não me serve, mata e me traga outro. Não, aí opera o amor e a fé. Ele disse, não Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor liberar uma palavra, eu creio, porque eu sou um homem de autoridade. Eu digo aos meus servos, vai, eles têm que ir. Eu digo para eles, vem, eles têm que vir. Se o Senhor liberar uma palavra, eu creio que meu servo será curado. Digam glória a Deus. Presta atenção. Jesus, eu vou conjecturar, não está na Bíblia, mas eu posso conjecturar. Jesus fez isso aqui, ó. Uau! Uau! Eu nunca vi tamanha fé em Israel, porque eu esperava essa fé de quem? Do seu povo, não de uma pessoa que não era judeu. Jesus ficou de boca aberta, entre aspas. Uau, eu nunca vi uma fé igual a essa. E Jesus disse, pode ir para a tua casa, porque a tua fé curou o teu criado. A tua fé curou o teu criado. Digam glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. É a fé, meu irmão. Centurião teve fé, e a fé ela chama a atenção de Deus. A fé chama a atenção do Senhor. A fé traz a presença de Deus para dentro de uma igreja. A obediência à palavra do Senhor. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 1, que diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não faz a vontade da carne, mas que faz a vontade do Espírito Santo de Deus. Presta atenção. O livro de Romanos é um dos maiores documentos que Paulo escreve para a igreja. Ela é a espinha dorsal da fé cristã. É o livro de Romanos. Ela é a espinha dorsal da fé cristã. E Paulo ele vai desenhando, ele vai garimpando esse capítulo 8. E quando chega no verso 8 ele diz, quem pratica as obras da carne não pode agradar a Deus. O que é a obra da carne, pastor? Aí nós vamos para Gálatas capítulo 5. A obra da carne é
prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, intriga, ciúme, fofoca. Aí Paulo diz assim, como eu já tenho falado nas outras cartas, eu vou repetir nessa: quem pratica tal coisa não herdará o reino de Deus. E voltando para Romanos capítulo 8, verso 14, a Bíblia diz que todo aquele que é de Deus, aleluia, o Espírito Santo fala com o seu espírito. Digam glória a Deus. E aí mais uma vez nós vamos para Gálatas, que é um dos maiores documentos que Paulo também escreve, o livro de Gálatas, tanto para repreender os legalistas como os liberais. Ele diz assim, que o fruto do Espírito é o amor, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. E quem vive essas coisas não está debaixo da lei, mas na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não olha a tua posição financeira, Deus não olha a cor da tua pele, Deus olha o que está dentro de você. Se você tem um espírito reto diante de Deus, diante de Deus. Então a fé, ela chama a atenção do Senhor. E quando nós vamos para o livro de Marcos, no livro de Marcos, lá no capítulo 5, a partir do verso 25, que fala pastores, missionários, obreiros, cantores, cantoras, fala que essa mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia, 12 anos. E diz a Bíblia que ela procurou vários médicos, e nenhum deles puderam curar aquela mulher. Dobra sua atenção, nenhuma delas. Mas um dia ela ouviu falar de quem? De quem, igreja? De Jesus. Talvez alguém falou, olha, tem um homem chamado Jesus, que ele cura, que ele liberta, batiza com o Espírito Santo, que um dia voltará para levar a sua igreja. Aí ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Mas ela não ficou só nas palavras, ela colocou a fé em ação. A Bíblia diz que ela saiu da sua casa e foi ao encontro de Jesus. Só que tinha uma multidão em volta de Jesus. Se ela não tivesse fé, ela dizia, eu vou para casa, vou morrer em casa, porque tem muita gente, igual casa lotérica. A gente marca, eu vou meio-dia, chega lá, tem mais gente. Não é assim? Eu vou voltar, não. Ela passou entre a multidão. E aqui mais uma vez eu vou conjecturar. Talvez ela foi pisada, talvez ela foi empurrada, mas ela tinha um objetivo: de tocar nas vestes de Jesus. Digam glória a Deus. De tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, verso 22. Não seja apenas ouvinte, mas seja praticante da palavra do Senhor. Oh, aleluia. Aí ela passou entre a multidão e tocou em Jesus. Jesus para. Ele para. E ele pergunta, quem foi que me tocou? Na visão humana, na ótica humana, no pensamento humano, isso é loucura. Na nossa linguagem hoje, isso é bobeira. E Pedro, junto com o discípulo, disseram, Senhor, aqui todo mundo te toca. E o Senhor pergunta, quem me tocou? E Jesus dá mais uma lição. Pega aí a fé sobrenatural, não é a fé natural. Sobrenatural, não a fé natural. Jesus diz assim, eu sei que aqui todo mundo me toca, mas é uma fé natural. Pega na minha roupa, pega no meu cabelo, pega no meu vestido, pega na minha sacola, mas é uma fé natural que não atrai a atenção de Deus. Mas tem alguém aqui no nosso meio, que quando tocou nas minhas vestes, saiu a unção do meu corpo. Oh, aleluia. E aquela mulher se revelou e disse, Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus disse, oh mulher, grande é a tua fé, vá, você já está curada. Só quem crê levante a mão e dê um grito de glória a Deus aí bem forte. Glorifica aí o nome do Senhor Jesus, porque Ele é lindo
lindo e maravilhoso, querido. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé na palavra de Deus. É a nossa fé na palavra de Deus. É isso aqui que vence o mundo. É isso aqui. Não é dinheiro, não é poder, não é a política, não é o político A, não é o político B. É a palavra de Deus que vence o mundo. É a palavra de Deus que vence o mundo. Digam graças a Deus. Querido, para encerrar eu quero deixar uma lição para vocês. Por gentileza, abre a tua Bíblia no livro de Marcos. Já estou encerrando. Marcos, por gentileza. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo de número 11. Fica com ela aberta. Aqui tem uma lição poderosa que eu quero deixar para a igreja. Quem encontrou, diga amém. Abre e deixa aberto. Se você puder escrever aí nesse texto, vai ser bom. Você vai levar uma lição para casa. Uma lição de fé da parte de Jesus. Marcos capítulo 11, verso 12. Diz assim: e no dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. Porque além dele ser Deus, ele também era homem. Tinha a parte humana e a parte divina. Aleluia. Verso 13. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela havia algum fruto. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo daquele fruto. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais come fruto. Nunca mais alguém come o fruto dessa árvore. E os seus discípulos ouviram o que Jesus falou. Segura aí, não fecha a Bíblia. Jesus, pelo poder da palavra, ele amaldiçoou a figueira. E aqui tem algumas lições para nós colocar em prática como igreja, como verdadeiros cristãos. Colocar em prática. Verso de número 20. E ele passando pela manhã, eles voltando pelo mesmo caminho, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Verso 21. E Pedro, lembrando do verso 14, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. Verso 22. 5 lições sobre fé, a partir do verso 22. Se você puder riscar aí na sua Bíblia, escrever, para você pegar essa visão, vai ser bênção. Primeira lição, verso 22. Jesus respondendo disse: tenha fé em Deus. Primeira lição, tenha fé em Deus. Diga comigo: tenha fé em Deus. O que Jesus está dizendo? Tenha uma fé bíblica, tenha uma fé na palavra, tenha uma fé parecida com a fé de Deus. Segunda lição, verso 23. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser este monte, erga-te e lança-te ao mar. O que eu aprendo aqui com a segunda lição? A diversidade da vida. Querido, a diversidade da vida, ela vem para quem é servo de Deus, para quem não é servo de Deus. Mas quem é servo de Deus, ele diz: em nome de Jesus, bate em retirada. Em nome de Jesus, não aceito isso na minha casa. Em nome de Jesus, eu não aceito no meu casamento. No nome de Jesus, eu não aceito na minha vida. Bate em retirada. Foi Jesus que falou. Terceira lição, ainda no verso 23, parte C, parte A, parte B. Diz assim, terceira lição: não duvide no seu coração. A palavra bíblica coração
não quer dizer que é o nosso órgão que joga sangue para o nosso corpo. Não. Está falando do nosso espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não duvide no seu espírito. O homem, ele é espírito que tem uma alma e habita dentro de um corpo. Esse corpo um dia vai descer ao pó, porque foi de lá que veio. O nosso espírito vai para Deus, mas a nossa alma, que tem sentimento, que ama, que odeia e etc., é ela que está em jogo, se vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Não é Deus que coloca o homem no inferno, são as nossas escolhas, as nossas decisões, que vai determinar aonde nós queremos passar a eternidade. E quando a Bíblia fala, não duvide do seu coração, está dizendo, não duvide no seu espírito. Creia. Quer uma prova? Vou na Bíblia, 1 João capítulo 1, versículo 9, não abre, fica aí aberto. Pecado na vida do cristão tem que ser por acidente, não hábito. Hábito é assim: peço perdão hoje para pecar amanhã. Isso é um hábito. Pecado por acidente é: pequei, vacilei, acabei cometendo um pecado. Mas a Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se eu pecar e dobrar o meu joelho e dar nome ao meu pecado a Deus, ser sincero com Deus, segundo a sua palavra, 1 João capítulo 2, versículo 9 diz: se tu confessares os teus pecados, perdoarei os teus pecados, ainda vou te dar um banho com meu sangue, vou te purificar. E lá em Jeremias diz: jogarei no mar do esquecimento e não me lembrarei mais. Só quem crê aplaude e glorifica a Deus aí, querido. Isso é crer no Espírito, é crer. Tomei posse dessa oração, estou perdoado, estou livre, não tenho mais pecado. Deus perdoa a minha falha, Deus perdoa. Isso é crer, obedecer e viver, porque a palavra fé está relacionada à obediência, a crer na palavra de Deus. Quarta lição, ainda no verso 23, parte C: e tudo que lhe disser, lhe será feito. Amém? Tudo que você falar de acordo com a palavra vai acontecer. Quinta lição diz assim, ó. Quinta lição: e tudo que você pediu, crendo na minha palavra, vai acontecer na tua vida. Verso 24: e por isso vos digo, tudo que pedires, orando, crendo. Lembra que eu falei, o crer é a mesma coisa, fé. Crendo, tendo fé, aquilo que você pede, de acordo com a minha palavra, se o teu espírito está ligado com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Só quem crê aplaude o Senhor Jesus aí, bem forte, dê um grito de glória a Deus, aleluia. Dá tempo de orar pelo povo, pastor? Vamos ficar de pé, eu queria orar por você, por gentileza, em nome de Jesus, aleluia. Vive pela fé, ande pela fé. É a fé que vai fazer você ganhar a sua família para Jesus. É a fé que vai fazer você ganhar o seu marido para Jesus. Eu me lembrei de uma irmã da nossa igreja, pastores, missionários. Rapidinho eu vou dar esse testemunho. Toda sexta-feira, culto de libertação, a irmã levava uma garrafa daquela de Coca-Cola cheia de água para dar para o filho. E o filho bebia da 0 a 51. Se ele cuspisse no chão, nascia 1 litro e 51, varão. O cara era beberrão. Era beberrão. Mas pensa uma veinha de oração. Além de levar água, ela levava uma bolsa cheia de roupa para a gente orar. Amém? Levava, botava no altar. Era a fé dela. Querido, questão de 1 ano, o rapaz passou a odiar a bebida. Parou de beber. Amém?
Aí ela entrou em outra guerra, homem de Deus. Ela disse: Deus, o Senhor libertou meu filho, agora eu quero que o Senhor salve. Eu quero que ele vai morar no céu. Outra guerra, começou a orar pelo filho. Pastor, depois de 2 anos ele sofreu um acidente de moto, bateu a cabeça no meu filho. Entre a vida e a morte. Chamaram o SAMU, colocaram ele dentro do SAMU. Pastor, sabe quem estava lá cuidando dele, o enfermeiro? Olha, um crente. E o crente fez o apelo para ele: você quer aceitar Jesus? Olha a resposta do rapaz: eu quero Jesus da minha mãe. E ele se converteu na hora. Quando ele terminou de confessar, ele fechou os olhos para essa terra, mas o seu espírito foi lá para o paraíso. A fé. A fé. Quando eu era jovem, eu estava pregando o evangelho, evangelizando, ainda não era pastor. E eu vim andando lá na rua de Santo Inês e dei de cara com um macumbeiro. E eu não pensei que ele era macumbeiro. Eu comecei a pregar e ele: olha, eu não gosto de crente. Eu odeio crente. Aí disse: eu vou colocar um sapo no teu bucho. Graças a Deus nunca apareceu. Eu vou te matar. Aí eu olhei para o salão e aqui é um salão de macumba. Aí eu disse para ele: se o Deus que está na tua vida é maior do que o está em mim, você vai colocar o sapo no meu bucho. Agora, o Deus que eu sirvo, o Espírito Santo que está dentro de mim, que é muito mais forte, que está dentro de você, o teu salão vai pegar fogo. Escuta, fui para casa. Pensa que eu fui vacilar? Eu fui orar e jejuar. Mas não, o sapo no bucho está amarrado, está repreendido. Fui orar, fui jejuar. Eu digo: meu Deus, entrei no desafio. E agora? Me ajuda. E comecei a orar, pastor. Comecei a jejuar. Uma oração de 21 dias de Daniel. Querido, isso aqui é para dar glória. 3 meses depois, o salão de macumba pegou fogo. Agora o glória a Deus vai ser mais forte. Se passou um tempo, eu fui evangelizar naquele lugar. E quando eu voltei, aonde era o salão de macumba, hoje é uma Assembleia de Deus da Missão. Agora o glória a Deus vai ficar mais forte. Sabe quem era o porteiro da igreja? O ex-macumbeiro. Entregou a vida para Jesus. Aleluia. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Aleluia. Criador dos céus e da terra. Ele ainda faz milagre sobre essa terra. Feche teus olhos, levante suas mãos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador, toda honra e toda glória e todo louvor. Aqui no altar está homens e mulheres de Deus, pastores, ministros, evangelistas, obreiros, cantores, que levam a mensagem do Evangelho, que a unção do Espírito Santo seja dobrado na vida desses homens e mulheres que estão aqui no altar. Em nome de Jesus, aqui embaixo também, meu Pai, que nós vamos andar pela fé, viver pela fé, fazer a Tua obra em nome de Jesus. A minha oração, meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada irmão, que o Senhor venha abençoar cada irmã, venha abençoar, meu Pai, esse projeto, esse congresso, os Noés das últimas horas. Abençoa o presidente e a sua família, abençoa o vice-presidente e a sua família, abençoa as vossas igrejas, em o nome de Jesus, os vossos membros, meu Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pastor, que vieram de perto, que vieram de longe, seja abençoado pelo poder de Deus. Você vai sair daqui com a mente renovada, você vai sair daqui com a mente transformada, uma nova pessoa, e você vai fazer de acordo com a palavra de Deus, e o milagre vai acontecer no nome de Jesus, na tua casa, na tua família. Você vai ganhar o seu marido, você vai ganhar o seu filho para Jesus, você vai ganhar os seus filhos, a sua esposa, você vai ganhar a sua família, porque é uma promessa na palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Só quem crê dá um grito de glória a Deus aí bem forte e aplauda o Senhor Jesus bem forte para Jesus. Poder sentar. Que Deus abençoe.
Muito obrigado, querido, eu agradeço a Deus. Eu esqueci de comunicar que eu sou pastoreado pelo meu pastor presidente, pastor Raimundo Guterres Lima, que a sede fica em Santo Inês. Eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma igreja americana que aqui no Brasil chegou no ano de 1951. Ela foi criada por uma mulher nos Estados Unidos, a Aimee Semple McPherson. Se vocês já leram livros Generais de Deus, ela está na história dos Estados Unidos. Era uma canadense que gostava e amava pregar o Evangelho, e ela era muito usada na área da cura, de libertação, e ganhou muitas almas. Amém? E aqui no Brasil foi fundada pelo pastor Harold William, um grande pregador americano que dorme no Senhor os dois. E o meu pastor presidente de campo é o pastor Raimundo Guterres. Eu agradeço ao pastor, muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe. Obrigado, meu pastor.